Fala pessoal, meu nome é Guilherme. Eu não costumo fazer esse tipo de vídeo aqui para o Delongas, comentando casos recentes. Os vídeos são, para quem já acompanha, muito mais teóricos a respeito de discussões acadêmicas, mas eu acho que pela excepcionalidade do caso e enfim, pelo fato de tocar em temas que a gente aborda muito aqui a respeito de criminologia, do biopoder, como o poder se exerce sobre a vida das pessoas, quais vidas são consideradas politicamente dentro de um espectro cidadão e quais não são, né, no contexto de biopolítica. Então eu decidi falar porque eu acho que tem a ver e é importante. Eu acho que esse caso ele deve ser muito comentado mesmo, deve haver algum tipo de sensibilização para o que ocorreu na comunidade lá do Jacarezinho, comunidade carioca, no Rio de Janeiro, a respeito dessa operação policial malfadada que resultou na morte ali de um policial e de mais, pelo menos até agora que foi identificado, 24 cidadãos, sendo que 3 deles é, foram mortes resultantes de 3 suspeitos, né? Pessoas que os policiais estavam efetivamente perseguindo para prender. As outras ainda nem sequer se sabe quem que foram essas pessoas que morreram, se elas tinham alguma ligação, se elas estavam realmente gerando algum entrave ali para a operação policial, né? Então, só vou contextualizar aqui com vocês, gente, que esse incidente eu vou trazer algumas informações da ONU, porque o caso repercutiu tanto que a própria Organização das Nações Unidas já se manifestou sobre o assunto, dizendo que o incidente começou na madrugada de quinta-feira, quando, segundo relatos, policiais no solo e em um helicóptero abriram fogo na vizinhança, em uma operação supostamente destinada a enfrentar membros de uma organização criminosa. Pelo menos 25 pessoas teriam sido mortas durante a operação, incluindo um policial. O número exato de pessoas feridas, incluindo transeuntes e pessoas dentro de suas casas, ainda é desconhecido. É particularmente perturbador que a operação tenha ocorrido, apesar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2020 restringindo as operações policiais nas favelas do Rio durante a pandemia de Covid-19. Pois bem, essa operação ela ocorreu apesar dessa liminar do ministro Fachin, e ela foi uma operação malfadada, como eu disse, despreparada, prisão, né? Desses 21 mandados de prisão que resultaram nessa operação, 3 foram executados. 3 foram executados, ou seja, 3 pessoas foram presas, né? 3 suspeitos foram presos. Outros 3 morreram. Outros 3 foram baleados e morreram. No entanto, há mais mortes. Há mais mortes, né? A gente sabe que, além do policial, teve mais outras 24 pessoas que morreram. Ainda não se sabe. O que a gente percebe pelos fatos, pelo que foi relatado até agora, é que algumas cenas dessas mortes foram, inclusive, as cenas, né, da morte, que poderiam resultar em cenas de crime, foram alteradas, os corpos foram retirados dos locais pelos policiais, algumas imagens disso. Então vejam, nós estamos lidando aqui com uma operação que entrou numa favela e matou 25 pessoas. Uma morte de uma vez de 25 pessoas em um curto espaço de tempo é um tipo de morte que gera algum tipo de comoção, ou deveria gerar algum tipo de comoção. A gente lembrar, por exemplo, quando o avião com os jogadores do Clube Chapecoense caiu e eles morreram, isso gerou uma grande comoção nacional. Eram pessoas que estavam ali e morreram. Quando a boate Kiss pegou fogo e pessoas morreram ali dentro, isso também gerou alguma comoção, não é? E eu me pergunto, esse tipo de notícia de que esse tipo de operação policial
resultou na morte de 25 pessoas. Isso vai gerar alguma comoção? Isso vai gerar alguma comoção no sentido de você pensar, poxa, isso é uma tragédia? Isso eu já não sei. Isso eu já não sei, porque a própria lógica dessa operação, o próprio fato de ter sido uma operação tão destrambelhada, a ponto de terem entrado no metrô, e terem disparado à torto e à direito, ferido pessoas civis que estavam ali, enfim, indo para o trabalho, me pergunto, esse tipo de operação, primeiro, ele vai resolver a questão da guerra às drogas? Olha, você vai prender 25 pessoas ali que você descobriu que estão lidando com o tráfico de drogas. Num complexo enorme, enorme. Vai resolver? Isso vai. Esse tipo de operação que não dá pra gente dizer que é uma operação que lidou com inteligência policial. Inteligência é você tentar ver onde que está ocorrendo a lavagem de dinheiro, você tentar ir na parte financeira. Inteligência é você tentar analisar essa questão das guerras às drogas como uma guerra inútil, que nunca vai ser ganha, que vai servir só para esse tipo de catástrofe. Isso é inteligência. Agora você, numa operação, entrar numa comunidade, sair matando 25 pessoas, assim, andar ali nas linhas de metrô, atirar no metrô à torto e à direito. Isso é inteligência? Se isso for uma operação de inteligência da polícia, nós estamos num, completamente perdidos, né? Não, eu não acredito. Eu acho que foi uma operação que ela já ocorre levando-se em vista o local em que essa operação vai se dar. E essa operação ela vai tão eminentemente pronta a esse tipo de confronto, ainda que haja vítimas ali, pessoas completamente inocentes, e mesmo que não sejam inocentes, estejam ali dispostos, os policiais dispostos a atirar, a fazer esse tipo de coisa, é porque a gente está lidando com um tipo de quadro específico. E é por isso que eu trouxe aqui o que eu conheço, o que eu andei lendo desse livro da Judith Butler, que é uma teórica aí sobretudo conhecida pela sua discussão a respeito do gênero, mas que tem também outras considerações muito importantes a respeito de vidas precárias, de vidas que merecem ser vividas e não merecem, né, mas que são consideradas, que são reconhecidas como tal. Então, se você vê uma operação dessa, eu acho que uma operação dessa ela só tem cabimento ou num estado de guerra declarado, ou num local específico em que se enquadra aquele tipo de local como um local excepcional, como um local onde forças do Estado podem chegar sem nenhum pudor, sem nenhuma inteligência e disparar contra cidadãos, aviltar as casas das pessoas, enfim. E por quê? Por que essa lógica, né? Eu vou ler uma passagem aqui, talvez a gente possa dialogar com essa situação da Butler, né? Ela diz: uma vida específica não pode ser considerada lesada ou perdida se não for primeiro considerada viva. Se certas vidas não são qualificadas como vidas, ou se, desde o começo, não são concebíveis como vidas de acordo com certos enquadramentos epistemológicos, então essas vidas nunca serão vividas nem perdidas no sentido pleno dessas palavras. Ou seja, aquelas vidas que estão ali, a gente sabe que são pessoas que moram na favela, elas já são pessoas que estão em contato direto ali com o tráfico de drogas. Muitas pessoas que, gente, elas não são exatamente ligadas ao tráfico diretamente, mas têm familiares ligados ao tráfico, convivem, às vezes dividem a mesma casa, porque o tráfico está realmente presente ali, né? Uma forma de girar a economia ali. Essas vidas, elas são vidas que não estão inseridas dentro do contexto de cidadania que a gente atribui geralmente a uma certa classe média, né? De pessoas que estão ali frequentando as instituições que a gente conhece, escolas,
empregos formais, coisas desse gênero, e, portanto, a gente vai perdendo o sentido, a gente olha para essas vidas e vai perdendo o sentido de que são realmente vidas. Por quê? Porque elas estão numa condição de enquadramento já tão precárias e marginalizadas que passa-se a impressão de que esse tipo de evento ele é um evento de alguma forma natural, algo que pode ocorrer. Pode ocorrer uma operação policial dessa magnitude, sem nenhum cuidado, sem nenhum pudor, pode ocorrer naquele espaço, naquele enquadramento. Nós jamais imaginaríamos de forma nenhuma um tipo de operação como essa ocorrendo em um bairro de classe média. Jamais, jamais imaginaríamos isso. Jamais imaginaríamos um nível de desatenção aos disparos a ponto de terem sido proferidos disparos dentro de vagão de metrô? Dentro de vagão de metrô? Ou seja, nós estamos lidando realmente com um tipo de enquadramento que despudoriza as autoridades por conta dessa visão de um quadro tão precário daquelas vidas, despudoriza as autoridades a agirem da forma que agiram. Continua uma leitura da Butler aqui. Ela diz: formas de racismo instituídas e ativas no nível da percepção tendem a produzir versões icônicas de populações que são eminentemente lamentáveis e de outras cuja perda não é perda e que não é passível de luto. A distribuição diferencial da condição de ser passível de luto entre as populações tem implicações sobre por que e quando sentimos disposições afetivas politicamente significativas, tais como horror, culpa, sadismo, sadismo justificado, perda, indiferença. Então é isso, essa percepção de que essas vidas, elas não são eminentemente lamentáveis porque elas estão ali inseridas dentro desse quadro de percepção, que é um quadro de precariedade, de pobreza, de desigualdade, e que é um quadro que se liga a essa questão do narcotráfico também, e aí você vai perdendo esse tipo de sensibilidade a ponto de essas vidas que ali foram perdidas, e volto a dizer, a gente ainda nem sabe exatamente quem são essas pessoas. A gente sabe que 3 dos mortos até agora foram pessoas que estavam realmente sendo perseguidas pela polícia. Bom, e os outros? Um foi policial, e os outros? Uso de granada? Pois bem, gente, eu acho que a gente deve tentar se frente a esse tipo de caso, tentar pensar que, junto até com a Judith Butler, que toda vida ela parte inicialmente de uma condição precária, né? Toda vida ela é precária. Uma pessoa que é largada ao léu em sua nascença, ela não vai sobreviver durante muito tempo. A vida do ser humano é uma vida precária, ela depende de muita coisa. Até uma certa idade a gente é incapaz de andar, de comer sozinho, tudo. E conforme o tempo vai passando, a não ser que haja ali uma distribuição material mesmo dos meios de vivência, aquelas vidas vão continuar sendo precárias, ao passo que outras não, elas se revestem de de certos atributos, como são as vidas de classe média em geral, né? Elas vão se revestindo ali de atributos, elas vão ganhando um sentido muito grande. E algumas pessoas que, pelas suas condições históricas de nascimento, de pobreza, de racismo,
elas vão continuando dentro dessa precariedade. E elas passam a se inserir dentro desse quadro de precariedade tão grande, a ponto de, quando essas vidas são perdidas, não haja nenhuma sensibilização para o horror que decorre da perda dessas vidas e do massacre dessas vidas, como foi esse massacre que ocorreu no Jacarezinho. Então, era isso que eu queria falar hoje. Situação triste, mas que precisa ser, sim, falada de alguma forma, comentada, analisada. Obrigado, gente.